Você me apresenta? Você quer que eu me apresente? Como é que vocês querem fazer isso? Eu primeiro começo apresentando a Liga, né? Falando um Tá pouco da bom, gente, aí depois passo para você. tá bom, ok. É, Nós somos a Lins, uma Liga de Mercado Financeiro da UFRJ. São três que tem lá, nós somos uma das duas da Praia Vermelha. Nosso intuito é suprir a lacuna do mercado financeiro na faculdade, né? Porque só tem duas matérias e nenhuma das duas são obrigatórias. Então, tem gente que se forma sem ver nada relacionado ao mercado financeiro. E a Liga veio para isso, para ajudar os alunos que querem estudar sobre. A gente organiza a Semana NIF uma vez por ano. Essa é a quarta edição dela. A Liga tem 5 anos, 5 ou 6 anos de duração. Eu perco sempre aqui. Mas aí hoje a palestra vai ser com você, Márcio, sócio e head de análise técnica da JGP. Aí agora a gente vai... Teu som tá sumindo, é só comigo? Falhou um pouquinho aqui também. Ele Ele, travou né? para mim. Quem vai ser o mediador de você e pode colocar a apresentação. Alô? Vocês estão me ouvindo? Fui Fala. eu que travei, né? Você deu uma travada. Vocês pararam de escutar onde, só para saber? Você começou a falar de mim, foi quando eu parei de escutar. Você falou, Márcio, head de análise técnica e tal, mas aí depois você parou. Eu ia só falar que era eu, diretor de comunicação, e a Aline, analista sênior de análise técnica da Liga, que vão ser os mediadores da palestra, ia passar para você. Tá bom. Você apresenta um pouco e pode botar a apresentação. Tá certo, então. Bom, tá todo mundo me vendo aí, me escutando bem? Sim. Sim. Sim, tá. Então é o seguinte, como foi dito, eu sou sócio da JGP, sou um dos fundadores também da empresa. Comecei minha carreira no Pactual em 95. A minha formação ela é muito cartesiana, então eu sou de origem, sou engenheiro formado pelo IME. Me envolvi quando eu era mais novo em Olimpíada de Matemática, sempre gostei muito de matemática. E quando eu fui contratado para trabalhar no Pactual, não era BTG nessa época, era só Pactual, eu já fui contratado para trabalhar no time do André Jakurski e pelos meus skills de matemática. Então, eu tive que desenvolver um research de área internacional, principalmente a parte de renda fixa. Então, tinha umas modelagens de curva, de papéis, coisas desse gênero que eu comecei a fazer. E desde sempre eu comecei a estudar análise técnica e me tornei um especialista em análise técnica com o diploma do CMT, né, que é como se fosse um CFA, só que de analista técnico. Além disso, depois eu vou até comentar sobre esse assunto, mas me envolvi muito com o mundo quantitativo, porque eu tive um projeto Quant que durou 7 anos sendo um projeto. Depois ele foi colocado à prova ali em 2008 e acabou que a gente fechou o fundo mais ou menos em 2012 ou 2013. Depois a gente conversa sobre isso, o que aconteceu. Mas de uma forma ou de outra, assim, eu acho que daqui a pouco a gente passa especificamente para a palestra, mas eu achei que o tema é um tema que é muito, muito amplo, né? Então, eu organizei a apresentação de forma que apareceu aqui a mensagem que alguém está waiting no room, mas eu organizei a palestra de forma que pudesse cobrir o máximo possível de informação no menor tempo possível. A ideia da palestra é que não seja, vamos dizer assim, extremamente técnica, nada de matemática, são ideias e noções gerais. E eu peço desculpa a vocês porque tem muito termo em inglês, mas é muito difícil usar termos aportuguesados, vamos dizer assim, para certas coisas. Então, muitos dos termos estão em inglês mesmo, não é para ser pedante, mas é porque facilita e são os termos, vamos dizer assim, que o próprio mercado trabalha com eles. Tá? Então, eu vou começar aqui a dividir a tela com vocês, a me dar um feedback na hora que vocês estiverem vendo, e aí a gente segue a partir daí. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá. Isso aí foi o tema que me deram, futuro da análise técnica. Acho que é uma coisa desafiadora, inclusive, esse tema. Falar sobre o futuro não é das coisas mais simples, não. E aumento do uso da análise quantitativa. Isso daí a gente vai conversar sobre essa questão, né? Então, vamos lá. Começando... Vou passar isso aqui.
Vocês continuam me vendo? Aham. Tá. Então, vamos lá. Isso daí vai ser como está organizado. Vou falar um pouquinho de análise técnica, rápido, breve. Alguma coisa de análise quantitativa. A gente discutir um pouquinho nessa ideia das origens e coisas desse gênero. Falar de fundos quantitativos, algoritmos de execução. E depois falar do que seria indústria quantitativa, vamos dizer assim, hoje, o que a gente entende por indústria quantitativa, né? A ideia é que a gente tivesse um histórico para vocês entenderem a evolução das coisas, porque quando a gente fala, hoje em dia tem uns termos que são muito clássicos, rede neural, machine learning, inteligência artificial, e tem que entender onde é que essas coisas se encaixam, né, dentro desse universo aí. Mas vamos por etapas. Senhores, falando de análise técnica, uma breve história de análise técnica, por que é importante isso? A origem da análise técnica vem de observação. Então, para quem não sabe, a primeira escola técnica que apareceu no mundo foi Candlestick. Então, ela apareceu em meados aí do século XVIII. Esse japonês, que foi o cara que desenvolveu principalmente o Candlestick nessa época, ele era um operador de futuro de arroz, de grãos no Japão. Para quem não sabe, o primeiro mercado de derivativos, os primeiros mercados de derivativos do mundo eram mercados futuros exatamente de agrícolas, para você poder, de certa forma, fazer o hedge, proteger o produtor. Mas, enfim, o Munehisa, ele, na época, por usar análise técnica e desenvolver as coisas de Candlestick, ele se tornou o homem mais rico do Japão, né? Tradando, entendeu, com essas técnicas que ele desenvolveu. O Candle veio para o nosso, vamos dizer assim, para o nosso universo através do Steve Nissen, que teve no Japão e trouxe o Candle para o Ocidente na década de 80, né? Agora em 1980. Então, ele ficou restrito ao Oriente por quase 300 anos. Bom, em seguida, na segunda metade do século XIX, a gente teve o ponto figura, o primeiro livro, quer dizer, era uma técnica que ninguém sabe dizer exatamente quem criou, mas que começou a surgir. O primeiro livro a respeito disso foi só em 1933, mas para quem conhece, é uma técnica completamente diferente de gráfico de linha, de barra e do próprio Candlestick, uma vez que ponto figura o tempo não passa, quer dizer, você num eixo você tem a amplitude, o movimento dos preços, e no outro, na realidade, são os swings, as reversões. Mas é um conceito completamente diferente, mas também surgiu das pessoas observando o comportamento dos preços dos ativos financeiros. Eu diria que a análise mais conhecida é a análise clássica, que foi introduzida pelo Charles Dow. Então, ele fez uma série de artigos entre 1850 e 1900, onde esses artigos fundamentaram a teoria de Dow e tudo que a gente entende hoje com a análise técnica clássica. E, por fim, quer dizer, nessa época, mais ou menos também, o Ralph Elliott, em 1830, ele começou a trabalhar com esse conceito dele de Elliott Waves. Em 1838, ele lançou um livro, logo em seguida ele morreu. O livro ficou, vamos dizer assim, desconhecido por muito tempo, até que o Proctor e o Frost, na mesma época, estudaram os pergaminhos e os manuscritos do Elliott, do Ralph Elliott, e lançaram esse Elliott Wave Principle em 78, que foi o que deu origem, vamos dizer assim, à escola de Elliott Wave que a gente conhece hoje, né? Bom, por que começar por aqui, né? Por que falar disso? Porque foram técnicas que são completamente diferentes. Candlestick não tem absolutamente nada a ver com ponto figura, que não tem nada a ver com análise clássica, que não tem nada a ver com Elliott Wave, desenvolvido em lugares diferentes do mundo, em épocas diferentes, né? Então, se você for olhar, tem quase 200 anos de diferença entre uma e outra e surgiram em diversos lugares do planeta. O que tem de interesse nisso? É que todas essas pessoas observaram que existia alguma coisa a ser extraída do price action dos ativos, né? O comportamento dos preços trazia alguma coisa. E aí a gente passa para cá, que é o seguinte: qual é o maior fundamento de análise técnica? É a ideia de trend, de tendência. Então, o fato movimento de preço não é aleatório, entendeu? Isso não é uma verdade. Quem diz que é aleatório, que é randômico, etc., é porque nunca operou, nunca
tradou o mercado, não sabe do que está falando, né? Então, assim, tendência existe, isso é um fato, é um ponto, etc. E, na realidade, por que eu estou falando isso? Porque isso é o ponto de partida de todo mundo quantitativo, por assim dizer, né? A ideia também é relevante de suporte e resistência, que alguns preços se tornam mais importantes do que outros, dado que uma vez que você atinge esses preços, você tende a ter um movimento agressivo após isso daí, seja para baixo ou para cima, aí outra discussão, né? E o último aspecto da coisa é essa ideia de psicologia de massa. Todo mundo que trabalhou com análise técnica, desenvolveu análise técnica, entendeu que isso daí era baseado num comportamento da massa. Ou seja, existe, entendeu, um mecanismo de feedback onde o teu movimento é influenciado pelo que a massa faz, mas ele também influencia a massa e assim vai. Existe esse mecanismo de feedback e, para quem não sabe, o Charles Dow ele criou o índice Dow Jones, em última instância, para botar em prova as ideias que ele tinha da teoria de Dow, que quanto mais ações operando juntas, mais ativos operando juntos, mais participantes estariam operando juntos e, consequentemente, você conseguiria melhor essa ideia de psicologia de massa. Por que eu botei esses 3 fundamentos? Porque todas as escolas gráficas que nós conversamos, todas essas escolas gráficas possuem esses 3 fundamentos. Todas acreditam que o mercado se move em tendências, todas acreditam em suporte e resistência e é tudo sempre fundamentado na ideia de psicologia de massa. Por que isso daí é importante? Aí vamos para o básico. Quando você pensa no que perdão, antes disso vamos falar de umas considerações matemáticas que eu acho que é um negócio importante para falar para vocês. Então, assim, a primeira coisa é o seguinte, o que a gente conhece como, vamos dizer assim, como teoria moderna de mercado de capitais, ela começou a ser desenvolvida na década de 40, de 30, alguma coisa por aí, né? E ela veio sendo desenvolvida, teve bastante avanço na década de 50, 60, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí depois, mas o fato é que, como toda teoria, você cria modelos que tentam explicar o seu fenômeno, né? Então, muito de finanças foi fundamentado na ideia de que existia um random walk, né? Existia um movimento randômico por parte dos preços dos ativos financeiros. Então, há décadas atrás, foi lançado um livro que foi assim, um verdadeiro best-seller na época, que se chamava A Random Walk Down Wall Street, né? Eu botei esse candlestick aí, está errado, não era para estar aí, desculpa. Mas o que acontece é o seguinte, o Andrew Lo ele é um matemático, na realidade é um estatístico, um cara extremamente famoso, ele é, de certa maneira, um indivíduo genial, é uma pessoa que tirou o PhD dele, se não me engano, com 19 ou 20 anos de idade, é uma pessoa assim, extremamente inteligente, e falando de tirar PhD em universidades top do top nos Estados Unidos, né? E ele, na época que ele começou a trabalhar com finanças, ele viu que estava errado os pressupostos e os modelos de que o mercado era um random walk estavam incorretos. E aí ele teve uma briga séria dentro do mundo acadêmico na época, de certa maneira ele foi quase que perseguido e de certa forma humilhado, etc. Mas até que um belo dia se provou que ele estava certo e ele lançou esse livro que é exatamente A Non-Random Walk Down Wall Street, tá? Esse candlestick não sei o que está fazendo aí, mas de uma forma ou de outra, por que é importante isso daí? Porque o Andrew Lo, ele há algumas décadas atrás, eu diria que uns quase 20 anos atrás, ele fez um paper seminal no Journal of Finance, onde ele prova, ele valida matematicamente a análise técnica clássica, né? Então, o que ele fez? Ele pegou, na época, todo o histórico de todas as ações do Dow Jones, ou seja, eram quase 100 anos de história, né? E aí ele mapeou isso tudo, junto com o pessoal de análise técnica, ele pegou a descrição do que eram, vamos dizer assim, as figuras clássicas que a gente estuda, né? E aí o que ele fez? Ele transformou essas figuras em funções matemáticas,
Então, imagina que um triângulo tem uma característica que a tua amplitude vai se reduzindo ao longo do tempo até o momento que você rompe o triângulo. Então, isso daí é como se fosse uma função qualquer senoidal ou cossenoidal que tem um amortecimento que gera uma forma como se fosse um triângulo. Então, ele criou funções matemáticas e mapeou todas as ações dia após dia de todos esses do índice Dow Jones em busca de momentos onde essas funções fizessem um fit. E a partir do momento que ele encontrava o fit, ele foi analisar se depois existia algum tipo de movimento que fosse fora do normal. Então, o que ele prova, estatisticamente falando, é que as figuras de análise técnica, elas carregam informação. Ou seja, uma vez que você tem a compleição delas, o final delas, o mercado tende a andar de uma forma muito mais agressiva, com uma amplitude muito maior do que ele faz isso em termos médios ou medianos, entendeu? Né? Então, esse cara, ele é um cara que foi muito importante para a análise técnica, porque ele desmistificou a ideia de que a análise técnica é uma arte, está longe de ser só uma arte. Entra um pouco, obviamente, da tua sensibilidade, teu feeling, mas é uma coisa muito mais séria, muito mais fundamentada, por incrível que pareça, do que a própria análise fundamentalista, por assim dizer. Não existe nenhum paper que prove que a análise fundamentalista funciona. O mais interessante da história é o seguinte, ao contrário, existem vários papers que provam que várias das métricas de análise fundamentalistas não servem para nada, entendeu? São muito incorretas. Então, você dizer que, não, mas o Buffett é bilionário porque ele trabalha com análise fundamentalista. Mas o Buffett é o Buffett, entendeu? Aí não é porque ele faz análise fundamentalista que ele é bilionário. Ele é bilionário porque ele faz as premissas corretas para os modelos, entendeu? Agora, isso não significa, entendeu, que análise fundamentalista basta você fazer que você vai ganhar dinheiro e vai ficar rico. Se fosse assim, estava todo mundo rico, que é a coisa mais fácil do mundo, você fazer planilhazinha. De qualquer maneira, acho que tem 2 livros que valem a pena ser citados, que é o The Evolution of Technical Analysis e o Heretics of Finance, que são livros do próprio Andrew Lo, onde ele faz discussões sobre a evolução da análise técnica e da história até das finanças e dos analistas técnicos dentro do mundo financeiro, e tem algumas discussões sobre o assunto matemáticas. Existe uma outra coisa que aí, para quem realmente gosta de matemática, é um patamar acima da discussão, esse livro chama-se Fractals and Scaling in Finance, do Benoit Mandelbrot. Mandelbrot foi o cara que desenvolveu e criou a geometria fractal, o nome foi ele que deu, os conceitos foram praticamente todos desenvolvidos originalmente por ele, lógico, tudo que é ciência depois avança com outras pessoas, mas existe uma discussão interessante que é o seguinte, na década de 60, e quando começou essa ideia de teoria de mercado eficiente, movimento de preço randômico, etc., o Mandelbrot chegou para o Eugene Fama, que é um dos pais, vamos dizer assim, do modelo Fama-French e de coisas, vamos dizer assim, desses conceitos que aí já a gente vai discutir que são quantitativos, já estamos falando de matemática, onde ele escreve para o Fama e ele fala, olha, Eugene, o teu modelo está errado, o mercado não é randômico, essa distribuição não é normal, não adianta você querer fitar que não fita. E aí ele fala qual era a distribuição correta, e é muito interessante nesse livro, porque esse livro é um apanhado só de papers matemáticos do Mandelbrot ligado a finanças e fractalidade, coisas desse tipo, e o Fama escreve de volta para ele concordando, fala assim, você tem toda a razão, o seu modelo é muito superior ao meu, porém, a gente não consegue fazer, vamos dizer assim, a gente não consegue usar o seu modelo para nada, porque nessa época você não tinha grandes computadores nem coisas do gênero, então a distribuição normal, você consegue mapear ela sem precisar de computador, extrair informação dela, e essa distribuição era uma distribuição complexa que só, entendeu, com matemática e vamos dizer assim, integração, análise numérica, você consegue extrair coisas. Isso só pode ser possível pós o advento de computadores. Então, consequentemente, de certa forma, o mundo fechou os olhos para um erro que existia e continuou tratando o mercado como se fosse normal. Mas desde a década de 60, é claro que o mercado não é normal.
a distribuição dos preços não é normal, a distribuição dos retornos não é log normal, isso não é uma verdade. Um pouco antes de morrer, o Mandelbrot, ele escreveu um livro que é um livro bem mais simples, porque ele não entra na matemática, mas ele trata todas essas abordagens da fractalidade dentro do mercado financeiro, que é esse que se chama The Misbehavior of Markets. E aí, assim, para quem não tem uma boa base matemática, pode ler esse daí, que é um livro extremamente interessante. Também ligado ao que a gente vem falando de considerações matemáticas associadas à análise técnica, o Kahneman, o Daniel Kahneman, ele criou o Behavioral Finance junto com o Amos Tversky. Eles ganharam o Nobel com o compêndio de papers que eles fizeram e que levou esse livro, esse Choices, Values and Frames, onde ele mostra que muito do que se estudava e se estuda até hoje dentro de economia, muitos dos modelos estão falhos porque buscam uma racionalidade e os agentes não são exatamente racionais, eles são irracionais, né? Em boa parte, e isso precisa ser levado em conta e isso leva aos modelos estarem errados. Então, se nós formos olhar, quer dizer, à medida que você vai observando isso, você tem uma pessoa que é uma pessoa séria, matemático, que prova que a análise técnica funciona. Você tem um dos maiores matemáticos, por assim dizer, do século passado, que é o Mandelbrot, um cara nesse daí, então, a genialidade dele é incontestável, onde ele também mostra que, na realidade, o mercado financeiro é uma estrutura fractal. E você tem o Kahneman mostrando o outro lado também, de que existe um behavioral dentro do processo. Então, assim, todos os vamos dizer assim, os pilares da análise técnica, hoje em dia já são provados matematicamente de que eles são reais, né? E, por fim, e aí também entraria numa outra discussão mais complexa, mas hoje em dia, quando você trata série de ativos de preços financeiros de um nível de bom padrão, de excelência de matemática, você sabe hoje em dia que são sistemas caóticos, eles são sistemas que não convergem nem divergem, eles têm esse comportamento de serem caóticos, né? São sistemas dinâmicos não lineares, com mecanismos de feedback, tem uma série de classificações e colocações aí, possuem dimensão fractal, uma série de coisas. Então, o que é fato hoje? O mercado, o comportamento de preços de ativos financeiros, ele não é racional, ele não é randômico e ele é fractal. Bom, por que dito isso tudo, né? Quando a gente começa a falar de análise quantitativa, então, o que foi a origem da análise quantitativa? Assim, pensando nas pessoas que começaram a ganhar dinheiro. Porque os primeiros modelos, que eu falei assim, modelos que são arcabouços completamente teóricos, foram modelos criados pelo Fama, por esses pesquisadores, pelo Derman, pelo Black, décadas atrás, mas eles não eram, vamos dizer assim, praticantes. Os primeiros praticantes de mercado financeiro a ganharem dinheiro de uma forma quantitativa foram os que a gente chama de trend followers. Foram indivíduos que perceberam o seguinte, olha só, o mercado tem tendência. Se tem tendência, então a gente consegue ganhar dinheiro seguindo a tendência, né? E aí, quer dizer, os primeiros fundos que foram fundamentados só nisso começaram na década de 70. Então, tem dois exemplos aí que eu botei, que é o Bill Dunn e John Harry. Os caras fizeram um trabalho fantástico e até, eu não sei hoje, porque faz tempo que eu não estou envolvido diretamente, mas até o início desse século, até 2005, 2010, eles estavam no mercado, quer dizer, estavam há 20, 30, 40 anos trabalhando com isso e sendo bem-sucedidos com isso, né? Fundos bilionários, bilhões de dólares e com performances muito boas, né? Bom, então, assim, se o mercado segue tendências, você precisa seguir a tendência para ganhar dinheiro. Nada mais simples do que isso. A outra coisa que ficou muito claro também e que o mundo começou a perceber, e foi realmente um tiro no mortal nessa ideia do modelo do Fama French original, foi o seguinte, existe um momentum no comportamento dos preços, né? Então, foi um analista técnico, há décadas atrás, ele fez um trabalho interessante que era o seguinte,
em vez de eu simplesmente, porque dentro dos Estados Unidos e em muitos lugares tem essa ideia de que, não, é o buy and hold, né? Vamos comprar o índice da Bolsa, o S&P, por exemplo, e carregar para todo sempre, porque sobe sempre, no longo prazo é maravilhoso, sempre ganha dinheiro, quer dizer, tem essas discussões. E aí teve um sujeito que ele resolveu fazer uma análise de uma coisa que era uma coisa extremamente simples. A análise dele era o seguinte, vamos fazer a seguinte coisa, eu vou pegar o S&P 500 e vou fazer, em vez de eu comprar e ficar comprado no índice, quer dizer, seria nas 500 ações, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar a seguinte coisa, eu vou ficar comprado em 400 ações, né? E as 50 melhores performances eu compro mais ainda, né? Então, na verdade, ele está ficando comprado em 450, só que essas 50 ele está dobrado na compra, essas 50 melhores, e as 50 piores ele está vendido, né? Então, o que ele queria mostrar? E ele reavaliava esse portfólio dele uma vez por mês, ou seja, passou o mês, quem foram os 50 maiores vencedores da Bolsa Americana? De 1 a 50, ele aumentava a posição nesses caras. Quem foram os piores 50? De 451 até 500, aí ele entrava vendido nesses caras. O resumo da ópera é que no longo prazo ele performou muito melhor do que o próprio índice, do que a Bolsa. Então, o que ele mostra é o seguinte, quem está subindo forte, tem um momentum a favor e tende a continuar subindo. Quem está caindo tende a continuar caindo. Então, parece uma coisa meio que é nonsense, entendeu? Mas é extremamente relevante. Momentum existe dentro do processo de formação de preço. E aí, quer dizer, isso daí meio que matou o modelo Fama-Friend, porque mostrou que essa variável precisa ser levada em consideração. Ele estava tentando levar em consideração outras variáveis, que era o tamanho das empresas, etc., mas isso tudo era intrínseco a um arcabouço que não tinha absolutamente nada a ver com preço. Era um arcabouço ligado ao aspecto empresarial, de análise fundamentalista. Não era um arcabouço ligado a comportamento de preço. E, na realidade, isso existe, né? Momentum existe e funciona. Bom, depois eu diria que quando entrei no mercado eu peguei isso daí, foi a época áurea da otimização, então de 1990 a 2000, todo mundo passou a ter acesso a computadores pessoais, etc., computadores mais potentes, e as pessoas resolveram otimizar tudo. Vamos otimizar vários modelos para fazer análise de momento, vamos otimizar várias médias móveis para ver quais são as melhores, etc. e tal. Bom, o interessante dessa história toda, o próprio que vos fala, perdeu uns 2 anos trabalhando em otimização de uma porção de coisas, é o seguinte, joga-se muito tempo e dinheiro fora, porque otimizar não é uma coisa inteligente, na realidade é uma coisa de certa forma burra, mas você só descobre isso depois, quando alguém mais esperto do que você mostra isso daí. E aí depois a gente começou a ter, quando você pensa depois disso, começaram a surgir infinitas ideias que você começou a poder fazer backtesting de qualquer coisa. Então surgiram vários dos osciladores que a gente usa em análise clássica, em análise técnica, começaram a surgir RSI, Bollinger Bands, uma série de coisas, porque tudo você pode fazer backtesting, ver o que funciona, o que não funciona e por aí vai. Então, as pessoas começaram a fazer estudo de correlação, de causa e efeito. Então, o advento de computação mais poderosa permitiu essas coisas. Mas a origem da análise quantitativa, quer dizer, do universo quantitativo, saiu literalmente da análise técnica e dos preceitos de análise técnica. Tá? Bom, continuando. Como eu falei para você, os primeiros modelos clássicos de finanças foram feitos por esses caras que são extremamente famosos. O Eugene Fama, o Kenneth French, Emmanuel Derman, Fisher Black, o modelo Black and Scholes, o modelo Black Dermantoy, etc. e tal. Só que esses modelos são todos calcados nessas premissas que são completamente teóricas, são arcabouços teóricos e estão muito errados. Então é interessante que não esse ano, mas há 2 anos atrás, que esse ano não teve por causa da Covid,
mas em 2018, no seminário do CMT, quem estava lá era o Emmanuel Derman, que é um desses grandes cientistas que fez dos grandes modelos matemáticos para mercado financeiro as modelagens mais complexas, eu diria até no aspecto de opções para renda fixa que eu já vi, foram feitas por ele, etc. Mas é assim, como todo indivíduo que é brilhante, está longe que é realmente brilhante, está longe de ser arrogante, ao contrário, pessoa extremamente humilde. Então ele foi mostrando a evolução vamos dizer assim, do mundo quantitativo, etc. E ele foi mostrando o quanto estava errado tudo aquilo que eles fizeram, entendeu? Então não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é o Emmanuel Derman, entendeu? É um dos grandes nomes e um dos gênios. Então, várias das premissas incorretas, não é à toa que os resultados eram incorretos. Então, quem trabalha com esse tipo de coisa não ganha dinheiro, porque isso daí não corresponde à realidade. E os primeiros milionários foram os trend followers. É o Bill Dunn, John Henry, Ed Seykota, outros nomes desse gênero daí. E, na década de 90, surgiu, já com matemática mais sofisticada e computadores melhores, aí surgiu a figura do James Simons, que eu vou falar sobre ele agora, né? Quando falar de fundos quantitativos. Bom, o que diabos são fundos quantitativos, né? Eu diria que existem dois tipos de fundos quantitativos. Então, você tem fundos que são low frequency ou high frequency, né? O próprio nome diz o que eles são. Então, o fundo de baixa frequência é aquele que você compra e vende, entendeu? Sem ser uma quantidade, vamos dizer assim, reduzida de posições, 100, 200 posições, não no dia, mas você pode ter 100 ou 200 posições, você vai mudando elas uma vez por dia, no máximo, ou então uma vez a cada semana, mês. É uma coisa que tem a frequência de trading baixa, né? E você depois tem os high frequency, que é ao contrário. São milhares, às vezes milhões de ordens todo dia, trabalhando no intraday, numa velocidade frenética, etc. Mas, bom, vamos lá. Falar primeiro dos low frequency. Então, assim, os primeiros fundos quantitativos, o que é a ideia do fundo quantitativo per se? É um fundo onde ele seja 100% automatizado, né? Ou seja, não existe a discricionariedade do gestor. Você cria um modelo matemático e você executa as suas compras e vendas 100% em cima do que o modelo manda você fazer, né? O fundo precisa ser a execução automática para ser quantitativo? Não. O que importa é que a tomada de decisão seja matemática via modelos e não por indivíduos. A execução pode até ser feita por pessoas, mas aí isso não muda o fato de que é um fundo quantitativo. Agora, se a pessoa não executar o que está sendo mandado, aí deixa de ser um fundo quantitativo. Bom, a maioria absoluta dos fundos quantitativos no mundo são trend followers, porque é óbvio, se tendência existe, é a melhor forma de você ganhar dinheiro estando na tendência, buscando essa tendência. Existe uma premissa que é interessante do trend follower, que é por isso que eu botei como funcionam os trend followers. Os trend followers, a premissa deles é o seguinte: não me interessa saber quando vai mudar a tendência. Entendeu? Assim, eu não estou preocupado em antecipar a mudança da tendência. Enquanto a tendência está para cima, eu quero estar comprado. Enquanto a tendência está para baixo, eu quero estar vendido. E eles compram ou vendem de uma forma totalmente indiscriminada, não faz a menor diferença estar comprado ou vendido. O que importa é como eles determinam a tendência daquele preço dali, né? E o que eles buscam? Uma vez que a tendência acabou, aí ficou claro que a tendência acabou, eles saem do jogo. Mas eles não tentam antecipar esta virada da tendência. Eles confirmam a virada da tendência depois que ela aconteceu. Então, são fundos que tendem a performar, obviamente, muito bem em tendências muito bem comportadas, tendem a performar mal nos extremos, porque no extremo o mercado vira de cima para baixo, eles demoram um tempo a reagir, então eles perdem dinheiro no início, e a recíproca também é verdadeira. Quando eles estão vendidos e o mercado já começa a subir, eles levam um tempo para reagir e também perdem um pouco de dinheiro aí. Mas são fundos extremamente consistentes e que funcionam muito bem, né? O que é um fundo de mean reversion?
Esse é um fundo que foi testado e tentado, quer dizer, um tipo de estratégia quantitativa que tem muito pouca gente hoje em dia fazendo, porque realmente é muito difícil. É muito difícil você pegar as viradas. A ideia desse fundo é exatamente o contrário. Eu acho que exagerou numa direção, então eu quero pegar a virada disso daí. Exagerou para cima, então eu entro vendido, porque o mercado tem que corrigir um pouquinho. Exagerou a queda, então eu entro comprado, porque eu acho que o mercado tem que corrigir um pouco para cima. Só que isso daí é muito difícil de ser modelado, o que é o exagero para cima, o que é o exagero para baixo, etc. Consequentemente, tem muito pouca gente praticando isso. Tem fundos que são mesclas dos dois, que são misto de trend follower com mean reversion, existem, mas assim, vamos dizer assim, o cara tem 90% da posição dele em trend following e aí ele usa 10% para tentar fazer o mean reversion. Tem gente que dá certo, mas também eu diria que não é a grande maioria. Existem vários outros tipos de fundos que são low frequency. Então, fundo de reconhecimento de padrão de preço, fundo que é baseado em outra característica muito forte e verdadeira, que é momento. Então, você compra vamos dizer assim, foi uma coisa até que ficou famosa na década passada, todo mundo fazia o seguinte, vamos ver qual é a melhor performance relativa dentro dos setores do S&P. Então quem está subindo mais é tecnologia e quem está caindo mais é energia. E aí o cara, dentro de tecnologia, ele fala assim, qual é o setor dentro da área de tecnologia que está subindo mais? É software, é hardware, é quem trabalha com nuvem, não sei o quê. Então, assim, ele procurava as melhores companhias dentro do melhor subsetor, dentro do melhor setor da bolsa e comprava. E ele procurava as piores companhias dentro do pior subsetor, dentro do pior setor da bolsa e vendia, né? Então, muita gente começou a fazer isso funcionou muito por bastante tempo, só que, obviamente, veio um crash quantitativo, porque alguém grande começa a desfazer posição e acontece que você tem fundos muito grandes exatamente comprados nas mesmas ações e vendidos nas mesmas ações. Então, quando alguém desfaz e o mercado anda, todo mundo começa a perder dinheiro duplamente. O que o cara está comprado começa a cair, o que ele está vendido começa a subir. Então, tiveram momentos que foram dias assim, interessantes, que para quem não acompanha esse universo, nada aconteceu na bolsa. Assim, o S&P andou 0,1 ou 0,2 para lá ou para cá e tal, mas houve um crash quantitativo num grupo de ações que teve eu não lembro exatamente quantos desvios padrões foi, mas foi coisa assim da ordem de 8, 12 desvios padrões, foi uma brutalidade. Vários fundos quebraram nesse dia e se você fosse olhar, parecia que nada tinha acontecido com a bolsa, entendeu? Mas as ações, que eram as ações que todo mundo eram as queridinhas, todo mundo estava comprado, caíram 20%, 30%, e as queridinhas estava todo mundo vendido, subiram assim 40%, 50%. Foi uma devastação, uma brutalidade. Bom, além disso, existem fundos quantitativos também que trabalham com análise de fatores, e aí o que vem a ser a análise de fatores são várias coisas associadas a métricas fundamentalistas, coisas desse tipo. Existem fundos que são baseados e fundamentados só em operações com volatilidade, aí trabalham muito com derivativos, opções, principalmente opção exótica para fazer delta hedge, gama hedge, vega hedge, uma série de coisas. Mas o fato existe uma infinidade de fundos diferentes dentro do que seria um fundo da indústria quantitativa, tá? De low frequency. Nesse universo, final da década de 80 e, obviamente, mais fortemente na década de 90, surgiu o Medallion Fund. Não se surpreendam se vocês nunca tiverem escutado falar no Medallion, porque Wall Street odeia falar no Medallion Fund, né? Eu diria que nenhuma casa gosta de falar no James Simons. Incomoda profundamente Wall Street a existência do fundo e, por assim dizer, da performance, né? Mas o que acontece é o seguinte, o James Simons ele era um matemático, um geômetra, um PhD em geometria diferencial, e ele é a única pessoa até hoje na história que modelou o mercado financeiro. E ele modelou trabalhando, depois a gente fala aí o que ele nos ensinou, mas a gente vai chegar lá. Mas o James Simons ele modelou o mercado e aí ele criou esse Medallion Fund.
e começou a investir dinheiro próprio e dos sócios na época. Ele ficou aberto por 5 ou 6 anos só para, vamos dizer assim, para dinheiro de terceiros. Depois ele começou a devolver o dinheiro todo e já tem, sei lá, quase 20 anos que o dinheiro é só das pessoas que trabalham na Renaissance Technologies e que são sócios ou funcionários da empresa. Para quem não sabe, o Medallion Fund, a performance do fundo acumulada em mais de 20 e poucos anos é de 75% ao ano, né? Então, assim, nada no universo financeiro chega nem perto disso, entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a performance dele comparada ao Buffett, ele rendeu, assim, 1000 vezes mais do que o Buffett. Você vai fazer 1000 vezes mais do que o Buffett. A diferença é que o Buffett começou com um capital muito grande, administrando um dinheiro, e o James Simons começou com quase zero. Então, ele era um professor universitário com 51 anos de idade, hoje ele já é o 10º homem mais rico dos Estados Unidos, entendeu? Então, é o único indivíduo, ele, a equipe dele, que realmente modelaram o mercado. É um fundo que não é um fundo de high frequency, ele é um fundo de low frequency, apesar dele executar as ordens dele em high frequency, mas a gente vai conversar sobre isso depois. É isso, a performance é excepcional. Ele é um indivíduo que foi a primeira pessoa a entender que ele precisava investir em dado, hardware, equipamento, e a ideia dele é a história do capital humano. Então, eu estive lá no Renaissance Tech, a sensação que você tem que você está numa universidade, que você não tem ninguém olhando o preço de mercado, olhando nada. Eles desenvolveram uma linguagem de computação própria. Na época que eu tive lá, em termos de hardware, eles tinham tanto investimento em hardware quanto a própria Intel, entendeu? Quando eu tive lá, eles eram o segundo maior manipulador de dados do planeta. Eles só perdiam para o Serviço de Segurança norte-americano, sendo que eles tinham 40 PhDs só para organizar e mapear e manipular dados, entendeu? Eles faziam a maior coleta de dados no mundo. Na realidade, o Serviço de Segurança norte-americano usou a expertise que eles desenvolveram para ajudar a manipular os seus próprios dados, entendeu? E ele não contrata ninguém que seja formado ou ligado ao mercado financeiro, ele só contrata cientista. Então, lá só tem matemático, estatístico, astrofísico, físicos, todos, a grande maioria com PhDs, indivíduos geniais do mundo inteiro. Então, assim, é um negócio único, completamente diferente e realmente é extraordinário. É o único fundo na história que já fez mais de 4 bilionários, né, entre os sócios. Então, assim, sem palavras para descrever. Assim, realmente é o sonho de qualquer pessoa que gosta de matemática, não só, vamos dizer assim, pelo desafio, pela performance acadêmica, como também por estar presente junto de um universo de pessoas que são a elite do planeta, entendeu? Intelectualmente falando, né? Então, assim, o negócio é sensacional. Se algum dia tiver oportunidade, não deixe de visitar, né? Eu, na época que eu fui montar o meu fundo, eu estudei muito, pelo menos dentro do possível, os pioneiros do Medallion Fund, as pessoas que o James Simons contratou originalmente, que eram pessoas que trabalharam com Mandelbrot dentro da, vamos dizer assim, de matemática e geometria fractal. E, assim, tem algumas coisas que foram muito claras que o Medallion ensinou. A primeira é uma coisa que eu sempre falo para vocês, é o seguinte: a ideia de você tomar muito risco, matematicamente falando, é uma imbecilidade total, é estúpida. Não se toma muito risco. Não se ganha dinheiro no longo prazo dessa forma, entendeu? Porque mesmo quando você tem estatísticas muito favoráveis a você, você fazer um leverage grande é o segredo do insucesso e não do sucesso, entendeu? Bom, a outra coisa que ficou muito claro, até pela própria realidade do que é o Medallion Fund, é o seguinte: o mercado é fractal. Então, a maneira como ele opera, quer dizer, hoje em dia o Medallion, ele é um fundo que ele abre o ano com 6, 7 bi, termina o ano com 11, 12 bi, entrega todo o ganho e começa o ano seguinte de novo com 6, 7 bi. Por quê? Porque
dependendo do tamanho que ele tem, ele não consegue ter a performance que ele precisa, sendo maior do que aquele valor financeiro, né? Qual é a implicação por trás disso? É o seguinte, não sei se vocês lembram do princípio de incerteza de Heisenberg, mas que quando você vai mensurar alguma coisa, você próprio já está, vamos dizer assim, atrapalhando a sua mensuração. A ideia é muito parecida, quer dizer, se ele mapeia que o preço vai sair do nível A para o nível B, entendeu? Ele precisa entrar o mais rapidamente possível perto do nível A e ele precisa sair o mais rapidamente possível junto do nível B, né? O que acontece? Se você tem um volume muito grande financeiro, você vai alterar, vamos dizer assim, o fenômeno que você está observando. Então, ele próprio, se ele começar a comprar demais no nível A, ele já joga o preço muito para cima e quando ele quiser sair, ele vai ser obrigado a achatar muito o preço também e isso daí vai distorcer e vai dar um ganho menor. Então, existe um limite para isso. Por quê? Porque o próprio fenômeno do mercado de ser caótico e de ser fractal, a fractalidade tem dentro dela um parâmetro de randomicidade. Ela está longe de ser 100% randômico, que não é o caso do mercado financeiro, mas está longe de ser 100%, vamos dizer assim, determinista. Consequentemente, o mercado é uma coisa que é um misto de determinismo com randomicidade. E você, à medida que o tempo passa, você começa a ter erros que se tornam cada vez mais potencializados e explosivos. Então, o que acontece é o seguinte, por mais que ele tenha supercomputadores fantásticos, o melhor do melhor do melhor, ele não consegue enxergar muito longe. Ele enxerga relativamente perto. 90% dos trades do Medallion, quando eu estive lá, eram executados, sempre faz a colocação de ordens e tudo, mas eles faziam os trades entre poucas horas e até no máximo 2 dias, entendeu? Por quê? Porque passa a ter um impacto tão grande os eventos aleatórios que vão sucedendo que você não consegue enxergar muito longe. Pensa como se fosse uma previsão climática. Hoje em dia, o próprio tempo, ele é um sistema caótico, né? Não sei se vocês sabem disso. Mas quando você pensa numa previsão climática, é fácil hoje em dia. Quando eu era pequeno, eles não acertavam uma. O cara falava assim, amanhã vai chover. O cara falava isso no jornal, né, de noite. Aí chegava, era mó solaca. Hoje em dia é muito raro isso acontecer. Normalmente, os previsores de tempo que nós temos acertam muito bem o próximo dia, 2 dias, 3 dias, às vezes até 7 dias, mas passou disso já não dá mais para enxergar direito, porque tem essa característica de ser um sistema caótico e uma pequena mudança pode levar a uma mudança enorme. Para quem gosta da ideia de causa, etc., aquela ideia do butterfly effect, né? O bater das asas de uma borboleta, algum tempo depois vai gerar um furacão, entendeu? No outro hemisfério. Enfim, mas a ideia é exatamente essa. Então, o que ficou claro é que tudo aquilo que a gente tinha visto em termos matemáticos, a forma como ele trabalha, a forma como é estruturado o fundo de performance são reais. Então, é isso. A série de ativos de preços do mercado financeiro ela é literalmente fractal. Bom, falando um pouquinho aí de fundos high frequency, eu juro que eu estou tentando ser o mais rápido possível, mas é muita informação. Assim, então, high frequency é um mundo totalmente invisível, que assim, a maioria das pessoas não tem noção do que acontece. Você trabalha só com tick data e, consequentemente, a quantidade de dados é uma brutalidade, né? É um negócio gigantesco. A forma como as coisas acontecem no micro, que é no micro, dentro do intraday, é totalmente diferente do que ela acontece na outra perspectiva, por exemplo, quando você olha um gráfico diário, ou até um gráfico, sei lá, de barras de 1 minuto ou de 5 minutos. O tick data é uma outra realidade, a forma como os choques se propagam. Então, por exemplo, quando você pensa no mercado, normalmente, notícias geram os maiores choques nos preços. Então saiu um resultado de uma empresa, aí tem um gap de não sei quantos %. O Trump falou alguma coisa, ou tweetou alguma coisa, aí o mercado tem um movimento forte. Quer dizer, esses choques todos que você percebe na nossa realidade, no nosso visível, eles são
praticamente a maior parte deles gerados por notícias, né? Notícias macroeconômicas, notícias políticas, geopolíticas, enfim. Só que o universo do mundo quantitativo, do high frequency, é totalmente diferente. Os choques, eles surgem do nada, a propagação deles tende a ser, comparativamente falando, maior do que a que acontece no nosso, vamos dizer assim, na nossa percepção de que é low frequency. Então, é um negócio assim, muito diferente. Tudo trabalha-se com estatísticas e padrões estatísticos, entendeu? Com números gigantescos. Então, a lei dos grandes números é muito importante. E tem umas discussões, quer dizer assim, o mundo que eu estou chamando do mundo invisível, as pessoas acham que tem uma liquidez infinita, só que tem um pouco de ilusão nisso. Então, assim, é um negócio meio interessante, eu vou falar isso quando eu for comentar sobre algoritmo de execução. O que acontece? Por exemplo, as pessoas ficam colocando ali o compra e venda, o bid and ask. Hoje em dia, mais de 90% dos preços que aparecem nesse mundo do intraday, como se fossem preços de compra e de venda, na realidade, eles só servem para manipular o próprio universo do intraday. Entendeu? Então, assim, mais de 90% não gera execução de ordem, né? Então, eu vou falar isso depois quando falar de algoritmo de execução. A gente chega lá. E aí tem uma outra coisa muito interessante, é o seguinte, é que, apesar de ser um negócio extremamente interessante, o custo do high frequency é muito brutal, entendeu? Porque você precisa de um investimento muito, muito pesado em hardware e software. Então, assim, para vocês terem uma ideia, na época, isso, o Medallion, que não é um high frequency, mas como ele faz a execução dele da melhor forma possível, na época, eles estavam fazendo naquele ano, isso tem mais de 10 anos atrás, um investimento nessa parte de rede, cabo, hardware, etc., de 80 milhões de dólares, entendeu? Isso daí quer dizer, falamos de quase meio bilhão de reais, aí, sei lá, 400 e tantos milhões de reais só de hardware, de investimento de um ano para o outro. Então, assim, quem trabalha com high frequency de alto nível hoje em dia, assim, o investimento de tecnologia é brutal e o custo de transação também tende a ser brutal. Então, os fundos high frequency, no início, eles foram um grande boom, um grande sucesso, muita gente ganhou dinheiro, mas a verdade é que eles se canibalizaram. Então, chegou num ponto que a última vez que eu fui num seminário de high frequency, nos Estados Unidos, praticamente só existiam 6 grandes fundos vencedores. 5 anos atrás, tinham 300, 400 fundos vencedores, que já eram fundos, esses primeiros eram pioneiros, conseguiram capital, levantar capital, investir em mais máquina, em supercomputadores, etc. E isso daí deu a eles uma diferença em cima dos outros e destruiu o resto da indústria, né? Então, eles se canibalizaram. Para vocês terem uma ideia, há uns 4 ou 5 anos atrás, ou seja, hoje em dia a coisa deve estar mais violenta ainda, os fundos tops de high frequency, eles recebiam entre, vamos dizer assim, o mudar do preço, eles receberem esse preço que mudou, o preço novo, processarem o preço novo e cuspirem uma ordem de volta, levava de tempo 6 milionésimos de segundo. Não é dividir o segundo por 1000 e pegar 6 partes, não. É dividir 1 segundo por 1 milhão e pegar 6 partes. Era o tempo de receber, processar e devolver. Então, imagina o que é isso daí. Que loucura que não é um negócio desse, entendeu? Então, assim, em termos de hardware e equipamento, assim, são milhões, dezenas de milhões de investimentos sempre, o tempo todo, toda hora. Bom, falar um pouquinho de algoritmo de execução antes da gente chegar realmente no final aí para abrir para perguntas, etc. Senhores, muita gente confunde a ideia de uma indústria quantitativa com algoritmo de execução, né? A execução, hoje em dia, todo mundo que executa a ordem, quando o Márcio Lira tradeava, falava assim, não, digitava lá no computador, compre, venda 500 contratos daquilo. Isso daí é uma decisão, por exemplo, fosse discricionária, por questão de análise técnica, quem fazia a execução eram as nossas contrapartes, né? Então eram pessoas que tinham os contatos com as bolsas nos Estados Unidos, por exemplo, e aí eles executam a ordem para a gente. Todos
eles têm um grupo de algoritmos que fazem a execução das ordens. E todos esses algoritmos, eles trabalham no high frequency. Tá? Mas você fazer execução no high frequency não tem absolutamente nada a ver com você ser um fundo high frequency, entendeu? São coisas diferentes, né? Nem você ser uma coisa quantitativa. É porque todas as pessoas perceberam que como você tem uma liquidez grande no intraday e era importante você explorar isso, você executar melhor vamos dizer assim, a sua compra, a sua venda, gera valor, e todo mundo começou a desenvolver uma equipe de matemáticos e pessoas para criarem os seus algoritmos de execução. Bom, foram criados praticamente também diversos, dezenas, centenas de algoritmos diferentes de execução, cada um tem um objetivo diferente. Então, assim, por exemplo, tem o que a gente chama que seria o de execução mesmo. Então, você fala assim, eu quero comprar, e aí você fala assim, você define um preço, ou então num momento, quero comprar agora, ou quero comprar no fechamento, quero comprar ou vender, né? Tanto faz. Quero fazer isso no preço tal. Isso é o algoritmo clássico de execução. Ele vai tentar fazer naquele preço definido, entendeu? Da melhor forma possível, ou ele vai tentar fazer naquele momento que você mandou a ordem, seja um tempo pré-determinado ou naquele instante em que você mandou executar. Então, esses são algoritmos de execução puramente clássicos, né? Existem algoritmos de participação. Então, assim, às vezes, por exemplo, você sendo um fundo grande, a JGP no Brasil, né? A gente tem uma quantidade grande de equities, ou dependendo do mercado, nós somos muito grandes também. E aí, por exemplo, o meu sócio, lá, o Márcio, imagina que ele quer comprar ou aumentar a posição da casa numa determinada ação. Aí o que ele faz? Ele fala assim, não, eu quero participar hoje do mercado no tempo ou então por volume. Então ele fala assim, olha, eu quero, vamos dizer assim, fazer hoje 20% do mercado na compra. Então, ele não está preocupado em que preço está comprando. O que ele quer é que, de toda a compra que teve no dia, dos 100% de compra, ele seja 20% dessa compra. Então, o algoritmo vai vendo quanto está sendo negociado e quanto ele tem que fazer você negociar para você se manter como 20% nesse volume. E no tempo também, fala assim, eu quero comprar, participar do mercado nas próximas 3 horas e quero ficar comprando por 3 horas, ou quero ficar vendendo por 5 horas. Então, são esses algoritmos que participam, né? E você tem alguns algoritmos que a gente chama que são de execução e tal, que seriam esses espiões, que, na realidade, eles são feitos para confundir os outros algoritmos, vamos dizer assim, dos concorrentes, né? E tem gente que tem algoritmo que serve só para fazer front-running. Então, por exemplo, alguns anos atrás, eu fui num seminário também do CMT, e aí tinha uma empresa nos Estados Unidos, que eles são uma empresa grande, e eles, na realidade, eles não negociam companhias grandes. Eles só investem em small e mid cap nos Estados Unidos, né? E como eles eram uma companhia grande, então, assim, eles têm uma perspectiva totalmente diferente. Eles faziam a execução baseada em análise técnica, em coisas que eles viam, mas vamos dizer assim, a tomada de decisão deles era fundamentalista. Então, eles falavam assim, eu quero, por exemplo, os nossos analistas chegaram à conclusão de que aquela empresa ali, que é pequenininha, é maravilhosa, e ela vai multiplicar por 5 nos próximos anos. Aí, o que eles iam fazer? Eles falaram assim, vamos comprar um stake daquela empresa, vamos comprar um percentual daquela empresa. Como a empresa é pequena e eles têm muita grana, quando eles decidiam comprar a empresa, eles mexiam muito o preço da empresa. Então, era normal, no dia que eles compravam a empresa, só eles sozinhos fazerem o preço da empresa subir 10%, 15%, entendeu? E eles tinham uma forma de executar, vamos dizer assim, esse trade deles, né? O que acontece? Depois de algum tempo, eles perceberam que antigamente a maneira como eles faziam funcionava e parou de funcionar, porque eles começavam a querer comprar uma coisa e vinha alguém que comprava na frente. Então, tinha sempre alguém comprando na frente deles. E, em vez de mexer o preço 10%, 15%, acabava tendo que mexer o preço 30% para eles comprarem o que eles queriam comprar. E aí eles descobriram que tinham pessoas que ficavam rastreando o tipo de comportamento que eles faziam de ordem no intraday,
entendeu? E quando percebiam que eram eles por aquele perfil, os caras compravam na frente aquele ativo ou vendiam na frente. Então, quer dizer, tem muito algoritmo que fica colocando compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda, que na verdade não está fazendo nada, ele só está confundindo, né? Então, por exemplo, é muito comum o algoritmo de execução fazer o seguinte, por exemplo, eu quero comprar, aí ele bota uma ordem grande de venda lá em cima do mercado, e isso faz com que as pessoas se assustem e baixem, entendeu? E é como se ele pressionasse o mercado para cair para ele comprar melhor, entendeu? Então, assim, tudo isso existe dentro do universo do intraday e é extremamente complicado mapear, modelar, etc. e tal. Bom, tem uma outra coisa muito, muito interessante, que a gente não tem essa realidade no Brasil, mas o que acontece? Nos Estados Unidos, existem dezenas de venues, de vias para você executar a ordem. Então, você não tem só uma bolsa, você tem uma porção de bolsas nos Estados Unidos. Quer dizer, que são os lugares onde você efetua as compras e as vendas. Além de você ter dark pools, você tem, eu vou falar para vocês o que é essa internalização, eu aportuguesei isso, eu não sei nem se existe esse termo, né? De verdade, mas o que acontece? A maioria absoluta das bolsas, ela diferencia você se você é um liquidity provider ou um liquidity taker. Então, por exemplo, se você quer vender um ativo, né? Imagina que tem lá o preço de compra e o preço de venda, né? Se você irrita o preço da compra, você quer vender e você está agredindo a compra, o que está acontecendo? Você é um liquidity taker, você está tirando a liquidez que estava ali existente, entendeu? Se você quiser vender, mas você deixar a sua ordem de venda, você virar o offer, você se torna um liquidity provider, entendeu? Se você, na situação de você querer comprar, é exatamente o contrário. Você pode comprar, né, agredindo o vendedor, né, tomando o que ele está oferecendo, então você se torna um liquidity taker, ou você pode falar assim, eu quero comprar, mas você deixa lá o teu preço, esperando alguém bater em você, e aí você se torna um liquidity provider. A diferença é que o liquidity taker paga para fazer isso. O liquidity provider, ele recebe da bolsa para fazer isso. Entendeu? Então, os algoritmos de execução, eles mesclam essas coisas. Dependendo da urgência com que existe a execução, o algoritmo é mais liquidity taker ou mais liquidity provider, entendeu? Então, isso daí gera uma discussão complexa, inclusive aspecto legal, que é a parte de baixo, como é que você monitora isso, ou como é que você julga isso, porque o que acontece é o seguinte, imagina, a JGP, para todas as nossas contrapartes, nós negociamos um preço de corretagem. Então, eu chego e falo assim, olha só, eu vou pagar X por negócio, né? Beleza. O que acontece? Se tem uma situação de mercado onde eu quero vender e a minha ordem ele bater em todos os compradores que estão ali, o que está acontecendo? Ele está pagando por aquilo, porque ele está se tornando um liquidity taker. Quando ele executa isso na bolsa, a bolsa vai cobrar dele, entendeu? Né? Por outro lado, se quando eu dou ordem para vender, parte da minha ordem ele deixar parada para as pessoas comprarem, ele está sendo um liquidity provider, então ele está recebendo da bolsa. Então, a verdade é o seguinte, se todas as vezes ele executar, vamos dizer assim, da melhor forma possível para mim, ele se torna um perdedor de dinheiro no longo prazo, entendeu? O corretor. Então, sempre eles mesclam essas coisas. E, na realidade, fizeram pesquisas gerais, globais disso daí, e ficou provado que sempre são executados, sempre é uma discussão, na realidade não é o sempre, mas estatisticamente falando, sempre se executa mais nos lugares onde as ações são mais baratas e onde você tem uma condição melhor nessa discussão de liquidity taker ou provider. E aí a questão é a seguinte, o cara está fazendo o melhor serviço para você de verdade ou não? Certamente não, ele está fazendo o melhor serviço para ele, né? Mas não obrigatoriamente para você. Só que você não tem como saber se aquele teu trade foi executado dessa forma ou não, que é um universo que trabalha numa frequência louca, entendeu? E você não tem jamais como provar que você está sendo lesado de alguma forma, se você estiver sendo lesado. Não estou dizendo que aconteça sempre, nem com todo mundo, nem nada. Mas essa discussão legal, como julgar e como monitorar, é muito complexa. Muito, muito complexa. Inclusive, tem essa questão também, que é o seguinte, por exemplo, se eu quero comprar Microsoft,
numa bolsa, negociar a Microsoft é mais barato do que, de repente, na outra. Só que imagina o seguinte, imagina a seguinte coisa, imagina que fala assim, eu quero comprar 1 milhão de ações da Microsoft. E aí você imagina que tem 3 bolsas. Tem uma bolsa que todas estão oferecendo no mesmo preço, né? Tem uma bolsa que o negócio da Microsoft tem 100 mil negociadas na venda, na outra tem, vamos dizer assim, 500 mil, na outra tem 1 milhão. O ideal para mim, como cliente, é que ele pegasse naquele preço já que tem, imaginando que os 3 preços são o mesmo, ele pegasse o cara que tem 2 milhões oferecendo na venda, comprasse tudo já com esse cara. Por quê? Porque não vai mexer o preço. Mas o que a maioria dos modelos faz? Como o outro cara, a corretagem é mais barata, primeiro ele compra 100 mil do meu 1 milhão no cara mais barato para depois comprar o resto. Só que quando ele faz isso, as pessoas, outros modelos percebem e aí o preço já sobe, entendeu? Então, atrapalha isso daí. Então, assim, existe uma guerra, vamos dizer assim, muda e velada nessa execução do high frequency. E existe uma outra questão interessante, é que os grandes bancos americanos, por exemplo, eles têm direito de fazer a internalização. Então, é como se eles fossem o market maker da própria, vamos dizer assim, ação. Então, imagina que tem uma ação que, assim, 10,00, né, o preço, com 10,01. Compra 10,00, venda 10,01. Eu mando comprar e tem um outro cliente dele que manda vender. Na realidade, ele vai executar essa compra e venda, mas ele não precisa passar pela bolsa. Ele faz isso dentro das próprias ações dele. Ele só precisa respeitar os preços que estão sendo negociados na bolsa. Qual o problema disso? Ele poderia chegar, por exemplo, já que eu quero comprar 10 e o cliente, entendeu? Eu quero comprar dentro desse range. O outro cliente quer vender dentro desse range, ele define quase que, de certa maneira, o que sai no meio do caminho. Então, assim, ele pode chegar e falar assim, não, Márcio, você comprou super bem, você comprou a 10 de média, 10,001. Significa que o cara vendeu a 10,001, entendeu? Mas ele também pode me passar o contrário. Infelizmente, a sua média foi 10,009. Então, favoreceu ele e me desfavoreceu na segunda opção, entendeu? E não tem como você saber, porque está internalizado, entendeu? Então, assim, essas coisas parecem bobas, mas quando você trabalha com milhões de ações, faz um diferencial enorme de preço, de volume financeiro, de ganho, de perda, e tudo isso está dentro de um universo do high frequency, da execução, entendeu? Que é uma grande caixa preta, inclusive para os reguladores. É um negócio extremamente complicado, delicado, etc. Bom, enfim. Falar de indústria quantitativa. A indústria quantitativa, quando você pensa em fundos quantitativos e empresas trabalhando com isso, eu acho que existe o grande divisor de águas que foi 2008. Então, existe o mundo antes de 2008 e o mundo depois de 2008. Infelizmente, eu comecei em 2008. Mas o que acontece é o seguinte, antes de 2008, você tinha muita gente ganhando dinheiro no mundo quantitativo, como fundos quantitativos, vários caras muito bons. Então, você tinha, por exemplo, agora me faltou o nome do fundo, era um fundo que era tocado por uma brasileira chamada Leda Braga, era um fundo quantitativo maravilhoso, um fundo grande de bilhões de dólares, está me faltando o nome agora do fundo, desculpa. E tinha uma performance acumulada há mais de 10, 12 anos, de 19% ao ano, que é uma performance também extraordinária. E, na realidade, o que acontece? Depois de 2008, não conseguiu mais ganhar dinheiro, né? Depois de 2008, mais de 90% da indústria quantitativa, de fundos quantitativos no mundo, deixou de ganhar dinheiro, sejam eles high frequency ou low frequency, né? O que mudou em 2008? O que mudou em 2008 é que os banqueiros centrais começaram a intervir nos mercados. Então, os mercados são um sistema caótico em condições normais, quando você tem um choque, esse choque reverbera, ele é absorvido pelo sistema e depois continua, só que o problema é que os banqueiros centrais se tornaram maiores do que o mercado, né? Então, a injeção de capital e de dinheiro foi da ordem de trilhões de dólares, então eles se tornaram players que
passaram a mandar no jogo e distorceram os processos de formação de preço, distorceram a realidade, distorceram o mundo com essa ideia de juros negativos. Os caras distorceram tudo isso. Então, todo o mundo de indústria quantitativa, trend followers, uma série de pessoas, etc., passaram a performar muito mal, porque todo o universo no qual foi fundamentado, tudo que foi criado, mudou, né? Então, antes de 2008, você tinha muita gente ganhando dinheiro na indústria quantitativa, fundos quantitativos. Hoje você tem muito pouca gente ganhando dinheiro. É praticamente uma não realidade. Então, para vocês terem uma ideia, 2006, 2007, 2008, o Medallion Fund estava performando acima de 100% todo ano. Entendeu? Quando chegou depois, em 2009, a performance dele caiu para 60%. Ou seja, o melhor dos melhores, praticamente viu a performance dele cair pela metade por causa disso. Então, imagina quem, né, não era tão bom assim. Então, na realidade, o meu fundo foi lançado na época, na verdade, ele foi testado em 2008, deu bastante dinheiro. Em 2009 ele foi lançado e aí começou a ter uma série de problemas associados a isso. Apesar disso, a gente ficou nos poucos anos que nós tivemos no fundo, ficamos entre os 5% melhores fundos quantitativos do mundo, sempre. Não chegamos a perder dinheiro em ano nenhum, só que a gente tinha um CDI muito elevado aqui e não dava para brigar com o CDI. Então, um CDI que era fácil você conseguir 10% ao ano, porque tinha a taxa de juros alta, fundo lá fora, entendeu? Dava 4, 5. Então, não tinha condição nenhuma de competir com o CDI, então se tornou um produto não competitivo, né? E por causa disso a gente fechou o fundo. Algum dia, talvez, volte a trabalhar nele, o dia que pararem essas intervenções dessa maneira brutal como é feito hoje em dia. Mas, por enquanto, me parece um pouco distante disso, né? Acho que a coisa está cada vez pior. Por que eu falei disso tudo? Porque as pessoas hoje acham que a indústria quantitativa está aumentando. Não é verdade. É o contrário. A indústria quantitativa dentro do mercado financeiro encolheu. O que passou a acontecer no mercado financeiro, no aspecto quantitativo, é que vários outros processos passaram a ser usados como tomada de decisão. Então, por exemplo, uma coisa também que eu acabei não comentando, por exemplo, rede neural para prever preço é um lixo. Não ganha dinheiro. Por quê? Porque rede neural é um processo de aprendizado e você aprende, vamos dizer assim, como se fala assim, existisse uma regra na formação do preço, né? Só que o problema é o seguinte, existe aleatoriedade dentro da formação de preço. Então, não tem como você ensinar aleatoriedade, entendeu? Então, assim, todos os modelos que eram fundamentados em rede neural para previsor de preço sempre deram errado. Só que rede neural e processo de aprendizado para outras coisas funciona. Para coisas ligadas a métricas empresariais, para métricas ligadas à economia. Então, tem uma série de coisas que você, hoje em dia, trabalha bem isso daí. Então, a gente está desenvolvendo, hoje em dia, um outro grupo, por exemplo, tech dentro da JGP, que faz machine learning, inteligência artificial. A gente lê, vamos dizer assim, reports, tudo vamos dizer assim, matematicamente falando, separa as coisas, informações, o que é importante, o que não é. Então, assim, existe um mundo quantitativo hoje, fundamentado em Big Data, que analisa métrica de cartão de crédito, que analisa via satélite, assim, por exemplo, estacionamento de shopping center. Isso que eu estou falando para vocês parece loucura, mas não é verdade. Então, assim, os grandes bancos e tal, tem empresas que, assim, o que eles faziam? Vamos dizer assim, o retail sales nos Estados Unidos sai uma vez por mês, né? Então, assim, mas o que o cara faz? Ele fala assim, não, como é que está crescendo? Porque agora a pandemia até distorceu, mas vamos esquecer o pré-pandemia, né? Existia um crescimento relativamente comportado das vendas online, então crescia X% ao ano, estava ganhando stake em relação às vendas gerais, e aí o grosso sempre importante foi a venda não online. E aí o que as pessoas faziam? Os caras pegavam, alugavam satélite, né?
começava a mapear os estacionamentos dos shopping centers pelo país e ver a quantidade de carro que estacionava no shopping center. Isso tudo era trabalhado em grandes números para ter uma sensibilidade de se as vendas, por exemplo, estavam sendo bem melhores. Então, ele estava acompanhando a ideia de vendas meio que em tempo real, quando o dado só ia sair, ser compilado um mês depois, etc. e tal. Então, muita coisa hoje em dia no universo quantitativo é feito, mas são trabalhos com muitos dados de apoio à tomada de decisão e à informação, entendeu? Mas a ideia do universo quantitativo, fundos quantitativos, por assim dizer, tem encolhido e não aumentado. Então, depende do que você chama de indústria quantitativa, né? Bom, em relação a esse aspecto do futuro da análise técnica, eu tenho uma opinião muito particular. Não estou dizendo que é a opinião da JGP nem nada, mas é uma opinião que é minha, é uma opinião muito particular, que diz o seguinte: eu acho que o mercado financeiro é uma coisa muito curiosa. Eu botei essa frase aí, the winner takes it all. Por quê? Porque como é que funciona isso? Você só ganha dinheiro no mercado se você, de certa forma, acerta o que os preços vão fazer, né? Então, quem faz você ganhar dinheiro são os preços, né? Então, é aquele negócio, se você tivesse a bola de cristal, você não precisava entender nada de mercado financeiro, você olhava na bola de cristal, o preço vai subir ou vai cair, você comprava ou vendia, né? Só que quem define esse processo de formação de preço é o que eu diria que é uma psicologia de massa. Então, o que acontece é o seguinte: os investidores e operadores de um determinado mercado, eles pensam de uma determinada forma. Isso se reflete na formação dos preços. Quem pensa diferente, ele pensa errado, porque os preços não vão estar fazendo o que ele pensa. Consequentemente, ele não sobrevive por muito tempo. Quem pensa corretamente, quem tem um modus operandi semelhante ao do mercado, ele faz a coisa certa, ele se torna um vencedor, ele ganha dinheiro e continua no mercado, mas ele perpetua esse modus operandi, tá? Então, isso é uma coisa importante. Por quê? Porque quando você até estuda análise técnica, eu falei isso sempre para os meus alunos, quer saber se o triângulo de um gráfico vai dar certo? Olha se deu certo no passado triângulos nesse gráfico, nesse ativo. Entendeu? Porque se perpetua. O Mandelbrot, ele fez uma descoberta que chocou ele, que foi o seguinte: quando ele descobriu que a série de ativos de preço no mercado financeiro era fractal, ele foi tirar a dimensão fractal dessas séries e foi ver como isso evoluía ao longo do tempo. Então, as séries mais antigas eram séries de preços do mercado de commodity na Europa, entendeu? Na Inglaterra, que é o que ele tinha dados. Então, assim, de 1.500, 1.400, preço de grãos, coisas desse tipo, né? E ele foi comparar com o que ele tinha nessa época, né? Que é na época dele lá, 1950, 1960, que eram os mesmos grãos sendo negociados, só que numa outra realidade, já em várias bolsas, já tinha alguma coisa começando de eletrônica, gente passando ordem por telefone, assim, uma quantidade muito maior de operadores, etc. e tal. E o mais chocante é que a dimensão fractal da série dos grãos de séculos atrás era a mesma, entendeu? Da que ele via naquela época que ele fez o estudo dele. Isso mostrava o quê? Que a dimensão fractal daquele, vamos dizer assim, daquele ativo, do comportamento dos preços do ativo não mudou. Entendeu? E isso está muito associado a essa história do The Winner Takes It All. Então, o que eu acho é o seguinte: se alguém algum dia copiar o Medallion Fund ou fizer alguma coisa parecida ou melhor, ou que também consiga prever bem os preços no mercado e se torne um grande ganhador de dinheiro, o que vai acontecer? Ele nada mais vai fazer do que repetir o processo que existe aí. Então, a análise técnica não vai deixar de funcionar, entendeu? O processo que existe, que a gente observa, é o processo que funciona, entendeu? Então, se criarem uma máquina que faz diferente, essa máquina vai dar errado, não vai ganhar dinheiro, não vai funcionar. Então, assim, eu não tenho medo de máquina. O Medallion passou a existir, a análise técnica já existia, não mudou nada o mundo. Tem o High Frequency, que é um universo que a gente nem enxerga, nem sabe o que está acontecendo,
não mudou nada o mundo de análise técnica. Então, assim, eu, sinceramente, acho o seguinte, eu não tenho medo nenhum em relação ao futuro da análise técnica. Vai continuar valendo. Acho que, assim, algum dia, quando eu me aposentar, tiver tempo para trabalhar em cima disso, acho que é uma coisa que até gostaria de fazer um paper para tentar provar esse tipo de coisa, né? Mas, assim, eu realmente acho que não vai mudar, em absoluto. Agora, o mundo quantitativo, a indústria quantitativa, essa sim. Aí é uma discussão, o que o futuro nos reserva, eu não sei, entendeu? Senhores, acho que da minha parte é isso. Desculpa ter falado demais aí, foi quase 1h30. Eu juro que eu tentei fazer o mais rápido possível. Tranquilo, a palestra foi perfeita, sensacional. Aí, só por causa do tempo apertado, a gente teve uma pergunta do público, entendeu? A gente tinha separado até algumas outras, mas a gente ainda tem uma outra call, aí se fizesse todas ia embolar. Aí eu vou pedir para a Aline ler para a gente, entendeu? Essa pergunta aí. Vai, Aline. Ó, tá contigo a bola. A pergunta é do Rafael Neves. Lira, qual a melhor forma de modelar sazonalidade? Vejo que muitos fundos quantitativos usam transformada de Fourier, mas seria ele adequado sempre? É uma boa pergunta. É porque eu acho que depende... Eu acho que depende da sazonalidade. Acho que depende um pouco do fenômeno, entendeu? É porque existem... Quando você pensa em mercado financeiro, tem coisas que são assim, clássicas, e aí quando você pensa assim, uma sazonalidade anual, né? Se você realmente quiser mensurar no detalhe e tal, você trabalhar com transformado de Fourier é bom. Mas existem coisas que a sazonalidade não aparece exatamente assim, né? E aí talvez não seja a melhor forma de trabalhar, de modelar. É porque, por exemplo, tem umas coisas curiosas, assim, como é que você modelaria isso por transformado de Fourier, né? Pensando aqui, dando um exemplo. Existe um negócio que é curioso, que diz o seguinte, em geral, o dólar como moeda, ele tende a fazer o extremo do ano no início do ano, em janeiro ou em fevereiro. Só que esse extremo não é obrigatoriamente de alta ou de baixa, pode ser um dos dois, entendeu? Então, em geral, ou você vai ver o preço mais baixo do dólar como moeda do dólar index, por exemplo, num determinado ano em janeiro ou em fevereiro, e no outro ano vai ser o mais alto, né? E não existe uma alternância para isso. Então, assim, é uma espécie de sazonalidade que acontece, mas como é que você extrai isso daí por Fourier, né? Quando você tem uma coisa que tende a acontecer, é mais fácil você mapear quando ele tem uma direção específica, né? Por exemplo, é extremamente comum o ouro tende a ter um sazonal bom agora para frente, né? Só que isso daí tem uma lógica que parece boba, mas associada à demanda física do ouro pela Índia, festas que eles têm nessa época do ano, coisas desse gênero. Então, assim, você conseguir capturar isso com o transformado de Fourier é relativamente fácil, né? Agora, quando você tem uma coisa que não é um período fechado e tem extremos nas duas direções, já fica uma coisa mais complicada, né? Existem outras coisas, sazonalidade, existem outras coisas, sazonalidade, que são interessantes, que na realidade é um somatório, vamos dizer assim, de ciclos, né? E aí talvez para isso Fourier seja bom, porque as pessoas falam assim, não, existe um ciclo presidencial que, em geral, o terceiro ano tende a ser o melhor ano da economia, a Bolsa também. Mas existe o ciclo de 10 anos, existe o ciclo de não sei o quê. Então, se você fizer um somatório desses ciclos e você usar a transformada de Fourier para você separar os componentes, eu acho que funciona bem, entendeu? Eu acho que funcionaria bem. Eu acho que para quem gosta de ciclo, é uma coisa que eu particularmente não dediquei muito os meus estudos nisso. Existe uma organização nos Estados Unidos só para estudar ciclos. Eu esqueci o nome exato da organização, mas se procurar na internet, certamente vai encontrar. Eu tive em Viena e assisti um seminário sensacional deles
só que eles fazem análise de tudo que existe que eles acham que tem ciclo. Então, vai desde preço de commodity agrícola até mancha solar, entendeu? Porque existe um ciclo de esquenta e esfria no Sol a cada 11 anos e mancha solar está associado a isso. Então, assim, eles já analisam o ciclo de tudo na natureza e tá, é muito interessante. Eles são os maiores experts de análise de ciclo e efeitos sazonais que eu conheço, entendeu? E é uma organização que tem décadas, existe há décadas nos Estados Unidos e são caras muito sérios, entendeu? Acho que vale a pena trocar uma ideia com eles, entendeu? Só essa? Perfeito. Tinha até por causa algumas outras, só que o tempo está estourado. Não, tá bom. numa possível futura call, a gente faz as perguntas que o grupo tinha Não, tudo feito. bem, assim, na realidade, até se vocês tiverem algumas que vocês queiram fazer, depois me manda, eu respondo num áudio, alguma coisa, se vocês quiserem. Mas, assim, dado o tema, eu tentei estruturar da melhor forma possível, entendeu? Acho que precisava de um encadeamento lógico para entender de onde a gente veio e para onde a gente está indo dentro do universo quantitativo, né? E de onde surgiu, qual a correlação com a análise técnica e coisas do tipo, entendeu? Não, A foi palestra sensacional a palestra, perdão. foi ótima, foi bem explicativa. As perguntas que tinham realmente eram perguntas do time de técnica, né? Algumas perguntas anteriores, e depois eu posso passar para você. Tá e bom. aí a gente pega essas respostas. Tá bom, gente. Espero que tenha realmente ajudado. Na realidade, eu imagino que eu deixei mais dúvidas ainda. Um universo gigantesco, quando a gente fala de análise quantitativa e análise técnica, são dois universos realmente enormes. Mas, assim, é cativante e empolgante, entendeu? Eu realmente gosto muito dos dois. Sou um aficionado. Deu para perceber. Pois é. Então, bom, fala. O último pedido que eu vou ter é que, antes da gente finalizar tudo, bater uma foto, entendeu? Que a gente tira uma foto com todos os participantes. Tá bom. Print da tela, tá? Aí Eu tenho que tirar aqui esse negócio, o share? print, tá? 1, 2, 3. Peraí, eu tô tirando o share aqui. Vai mudar alguma coisa para vocês? Perfeito. Não, fica melhor até. Tá certo. Já tirei, tá tudo certo? Já tirou. Vai lá. Vai, no 3. Sua voz travou, acho melhor explicar de novo. Ficou ruim a minha voz? Eu tô conseguindo ouvir normal. Pode então vamos lá. No 3 a gente só vai tirar a foto, tá? 1, 2, 3. Foi. Já recebi aqui a mensagem. Valeu, obrigadão de novo, Márcio, entendeu? Nada. Foi mais de uma hora de palestra, sensacional. A gente só não continuou porque literalmente tem o outro palestrante que já está esperando para entrar na call. Não, eu sei como é que é, faz parte. Mas muito obrigado mesmo, entendeu? Talvez futuras calls a gente tire essas dúvidas que ficaram no grupo de técnica. Tá bom, sem problema. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Boa noite para vocês aí. Tchau, gente. Boa noite.